Realmente aconteceram muitas modificações na Bíblia. A palavra de Deus é o Verbo que se fez carne. Veio as Escrituras e por diante veio a Bíblia, como surgiu em outros lugares, Alcorão, Taná, Torá, Bíblia. Na Bíblia, os romanos modificaram muitas coisas. Muitas coisas. Para ter ideia, eles mandaram matar 3 tradutores, porque traduziram a Bíblia e eles discordaram da tradução, significando que eles fizeram muitas modificações, confirmando o que Jesus já havia afirmado, que modificações pessoas poderiam acrescentar e tirar as escrituras. Não é que eu esteja tirando, eu estou colocando. Eles tiraram. Eles mataram até os tradutores em inglês por traduzir a Bíblia. Eu quero dizer para você que Deus disse que o homem é pó e ao pó voltará. E Jesus se fez um homem comum. Ele foi pó, se entregou como homem, se fez carne e voltou ao pó. Mas não tinha como voltar ao pó em 3 dias, como diz o livro de Mateus. Mateus 16, 21. Jesus tinha que ressuscitar ao 3º dia. Então, para isso, ele tinha que ser queimado. Ele foi queimado. Aonde está isso? Em Salmo 85, versículo 11. Como também Jesus não morreu numa cruz, morreu no madeiro. Deuteronômio capítulo 26. Não ficará no madeiro até o pôr do sol. Então, algumas traduções ou maldades ou heresia deles é que tiraram das escrituras e até acrescentaram muitas coisas, como essa questão de muitas idolatrias por aí. Eles acrescentaram. Então, o que acontece? Jesus foi tirado do madeiro após a morte, foi queimado. E o que aconteceu? Vamos entrar lá no Salmo. Diz que a verdade brotará da terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele brotou, ele foi tirado do madeiro morto, foi morto por causa dos nossos pecados, foi queimado, porque não tinha como tornar-se em cinzas em 3 dias. Então ele foi queimado, como José no Egito foi queimado, e como também ele foi rejeitado pelo seu povo, pela sua cultura. Então ele foi queimado. E aí foi enterrado sobre a terra, as cinzas. Mas ele ressuscitou, diz a Bíblia que sim, a verdade brotará da terra. Ele ressuscitou dos mortos. Se Deus fez o homem do pó da terra, por que ele não pode ressuscitar do pó da terra? E uma confirmação clara que verdadeiramente ele estava morto. Houve uma polêmica muito grande após a morte de Jesus. Se você pesquisar, você vai ver que até o Gólgota, há uma suspeita de que Jesus foi morto no Gólgota ou Jesus foi morto em um outro lugar. Tudo isso que eu estou te falando não vai te trazer salvação ou te tirar a salvação. É apenas a confirmação da verdade pelo Espírito Santo. Mas para você ser salvo, você só tem que ser crente, aceitar Jesus, ser batizado, se arrepender de seus pecados, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer caridade, estender as mãos. Não pode ser leviano, mentiroso, enganador, traiçoeiro, sem confiança, aproveitador, adúltero, cobiçoso. Tem gente que gosta de cobiçar o que os outros têm. É simples. Isso que eu estou te fazendo aqui é a confirmação da verdade. Igreja, se você procura a Bíblia, eu te apresento a Bíblia, mas eu fui orientado espiritualmente por isso. Igreja, em Mateus, capítulo 5, versículo 17, implica Jesus falando que haveria tentativa de mudar as escrituras. É o que está escrito. Ainda foi mais direto quando diz:
Será que quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. E muitos falsos profetas surgiram e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Ele sabia que a Bíblia seria adulterada. Você acha que ele nos deixou pista para descobrirmos a verdade? Jesus sabia. Agora, falsos profetas são eles, que dão suco ao invés de vinho, que cultuam no domingo ao invés de sábado, que põem cerâmica. Se você lê no livro das leis, não pode pôr ferro, cerâmica ou qualquer outra coisa, heresia em cima do altar. Também não pode dar honra a obreiro, a político, a qualquer que seja no altar. Falsos profetas são eles, vêm de proferir de forma errada. Esses são os falsos profetas. A verdade aqui está sendo descoberta, igreja, por meio do Espírito Santo. Eu de mim mesmo não achava esses capítulos, não entendia nada disso. Mas foi pelo Espírito que eu encontrei toda essa verdade. Acredite que Deus é o mesmo Deus. E ninguém está acima de ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Somos todos pó e cinza. Como está escrito, tu és pó e ao pó voltará. Jesus voltou ao pó. Ele se entregou completamente. Então, essa verdade sirva de exemplo. Vocês devem sim se encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que vai te ensinar que Adão não tinha uma Bíblia, que Noé não tinha uma Bíblia, que, que muitos outros homens da Bíblia não tinham uma Bíblia. Porém, as Escrituras não é Bíblia. Surgiu lá em Moisés, em Êxodo, etc, etc, etc. E os apóstolos, depois entrou os romanos se intitulando ser o que não são e modificaram muitas coisas. Para ter ideia, uma tal de Maria, Rainha Maria, ela mandou arrancar um tradutor em inglês depois de 40 anos e botar fogo nos ossos. Aí na Igreja Católica tem a tal de a Salve Rainha Maria. Olha só, olha só. Se você ver minha postagem, você vai entender o que eu estou te falando. Muito obrigado, tenha um bom dia. Estamos aí.